Satisfação, agradecer a Deus. Mas viagem, eh, primeiro, enaltecer a iniciativa aí da CBF. Às vezes as pessoas acham que você foi para lá só para passear. Eu achei até que ia ter mais oportunidade de passeio, mas não foi bem isso não. Tivemos ali uma agenda de atividades e os três principais pilares ali foram sobre as ligas, né, o funcionamento das ligas na Alemanha, na Espanha e na Inglaterra, sobre a questão da arbitragem nessas três ligas e sobre o fair play financeiro, as formas que eles operam lá para a saúde financeira, como é o regramento, tudo isso. Associado a isso, também tivemos discussões sobre os modelos da arbitragem no Brasil e também a questão das regras do fair play também que vai ser aplicado. Então, tivemos várias atividades, tivemos a oportunidade também de participar de alguns jogos, entender um pouco mais a operação de jogo. Temos a mania, né? Nós temos uma mania, nós como seres humanos, de criticar muito o que a gente tem mais contato, né? Então, às vezes a gente é crítico demais, isso aí trazendo até para o ambiente familiar, às vezes a gente é muito crítico com a nossa esposa, com filhos, porque nós temos essa mania de criticar o que a gente mais convive, e a gente vê que lá também tem as suas falhas, mas também muitas virtudes que devem ser empregadas no Brasil. E o nível de profissionalismo deles, a evolução, a gente até comparou lá o que, por exemplo, a Espanha, o cenário futebolístico da Espanha em 2003, 2004 é o cenário do futebol brasileiro hoje em 2025. Então, não por acaso eles têm aí uma das maiores ligas do mundo e, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto a gente tem uma margem de evolução, principalmente no tocante à organização, a produção dos jogos, a produção comercial das partidas, fora toda a evolução no aspecto de arbitragem, o profissionalismo da arbitragem naqueles locais e as regras também, a regulação que existe nos clubes, para que o mercado seja um pouco mais pés no chão, tenha menos problemas de dívidas como os clubes brasileiros. Por exemplo, nós somos um clube que tem as nossas dificuldades, mas que dentro das nossas dificuldades a gente também perde um pouco porque tem uns aventureiros que não estão pagando ninguém, prometendo elevados salários e isso, querendo ou não, sobe a régua para cima. Então, foi muito positivo nesse sentido, uma iniciativa pertinente da CBF. Achei que queria passear um pouco mais, mas não deu para passear não, foi ralado, na verdade. Mas um rala na Inglaterra é bom, né, Humberto Castro? Presidente, boa tarde. Estamos ao vivo no Bandeirantes Esporte Clube da Rádio Bandeirantes Goiânia. E nessa excursão que vocês fizeram, nesse trabalho em conjunto, Federação, Confederação de Futebol, você acabou à distância acompanhando esse início de temporada do Vila Nova. Acredito que você tem alguns pontos a tocar, mas acredito que mais pontos positivos do que negativos. Qual que é o balanço que você faz desses primeiros jogos, dessas 4 primeiras rodadas, já também projetando o futuro do Vila Nova, 100% de aproveitamento até aqui? Olha, há coisas a serem corrigidas e você corrigi-las partindo dessa premissa de que iniciamos bem o campeonato, ela te traz, entre aspas, vamos dizer assim, um ambiente mais favorável, né? Você tem uma energia, pelo menos, mais direcionada para você desenvolver. O que eu vejo assim de pontos bem positivos, nosso elenco é bem enxuto, talvez essa seja uma dificuldade que nós temos. Sofremos aí com algumas lesões no início agora do campeonato, e aí é bom que se diga, por exemplo, nós tivemos aí o Bruno Xavier, que foi uma lesão decorrente de trauma, tivemos a lesão do Pedro Romano, uma lesão mais grave, muscular, mas decorrente vamos dizer assim, daquele momento do jogo, gramado encharcado, aquela disputa, teve a perna escorregando, houve ali a hiperextensão, que ocasionou essa lesão muscular. E tivemos também uma lesãozinha pequena do Urso e a lesão muscular do Janderson. Então, você pega aí 3 atletas, né, em posições importantes, que seria no caso do ataque,
Mas aí a gente vai para o lado positivo, que isso aí não atrapalhou o rendimento ofensivo da equipe. Tivemos um volume ofensivo muito bom. Precisamos ali agora de alguns ajustes, porque por mais que nós fizemos muitos gols, acho que nós também tomamos muitos gols, não que isso seja crise de forma alguma. O Humberto tem trabalhado bastante isso e acredito que nós estamos no caminho certo. Montamos aí uma boa equipe, enxuta, uma equipe que vai depender muito da participação e do engajamento de toda a nossa torcida para ela se tornar também viável, porque nós, apesar de ser enxuta, não ficou tão barata, mas o resultado ele tem acontecido. 4 jogos, 4 vitórias, nós temos que comemorar. Sabemos da dificuldade que é o Campeonato Goiano, às vezes as pessoas acham que é um campeonato simples, não é um campeonato simples. As equipes goianas, elas estão organizadas, começaram todas ali a treinar no início de dezembro. Nós tivemos essa dificuldade na pré-temporada curta, então, até o momento, a gente vê que, mesmo acompanhando a distância, presencialmente, que nós estamos no caminho. Um caminho de muito trabalho, de atletas comprometidos, da estrutura funcionando da melhor forma para atendê-los. Então, acredito muito que até o momento minha avaliação seja positiva. Temos agora um grande jogo no domingo, um clássico, em que a gente conta muito com o apoio do torcedor, para que a gente enche o Estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, às 5 horas da tarde, no domingo. É fundamental, porque se nós temos um diferencial aqui, o diferencial nosso é que quando nós estamos jogando em casa, e às vezes até fora, como foi em Anápolis, nós jogamos com 12. E esse 12º jogador para nós é muito importante e nós contamos muito com ele no domingo. E outra coisa, eu já falei, volto a repetir, chuva não tira Vila Novense de estádio, não. Chuva não tira Vila Novense de estádio. Então, não sei nem como é que está a previsão de chuva, mas isso aí pouco importa, nem estou preocupado com isso. O importante é a gente ter casa cheia, com aquela energia positiva, empurrando essa equipe, porque tem merecido também. Então, vamos fazer do domingo um grande jogo, um jogo muito disputado contra uma grande equipe, uma equipe que inclusive tem um investimento muito maior do que o nosso. E nós vamos com muito afinco, com muita energia, duelar de igual para igual. Boa tarde, Hugo. Igor Santiago, Band News Goiânia. Hugo, em algumas entrevistas, o vice-presidente Romário Policarpo falou sobre vocês terem batido no teto na questão do orçamento, né? No orçamento mensal que o clube fez no seu planejamento. Porém, em algumas entrevistas, até mesmo o Alarcon falou sobre a situação do Vila no mercado de transferências, sobre observar oportunidades de mercado. Como que está essa situação do orçamento e também como funciona essa questão da oportunidade de mercado? Então, nós extrapolamos o orçamento em mais ou menos 10 a 15% do que nós estávamos previsto para o momento, porque surgiu ali duas oportunidades que a gente entendia que não deveria perder, confiando muito na possibilidade do resultado trazer um engajamento e isso se pagar. Às vezes as pessoas falam assim, traz porque a torcida vai pagar. Não, a torcida só vai pagar, meu amigo, se você tiver resultado. E você trazer, necessariamente, não quer dizer que você vai ter o resultado. O futebol não te dá garantia de nada. Se o atleta pode lesionar, se o atleta pode não se ambientar no clube, não encaixar num jeito de jogar, não estar num bom momento, não se adaptar à cidade, apesar de que Goiânia é muito difícil o cara não se adaptar. Os caras se adaptar em Goiânia não adaptam em lugar nenhum do planeta, né? A melhor cidade do Brasil para se viver é Goiânia. Então, nós vamos continuar atentos ainda. Precisamos ali de uma peça, pelo menos, para ter ali como mais uma opção como meia, tendo em vista a saída do Pajé. Mas nós também não estamos desesperados. Ela pode aparecer aqui semana que vem, pode aparecer na reta final do Campeonato Goiano, pode aparecer no Brasileiro. Nós vamos trabalhar de forma bem criteriosa nisso e talvez mais um volante. Essas são as circunstâncias aí a se desenhar para até o início da Série B, caso não tenha nenhum tipo de perda, seja de transferência ou de alguma lesão mais grave. Hugo, geralmente quando é notícia negativa, vende. Até agora nós estávamos, a maioria aqui, nós estávamos lá no Rafael Lacerda agora há pouco, ele falando disso, de coisas positivas não costumam viralizar. E quando, não sei se o termo é um entreveiro ou opiniões diferentes
que tinham entre você e o Adson, todo mundo falava disso, todo mundo cutucava, todo mundo queria, de alguma maneira, mandar um recado. E agora, recentemente, nós vimos lá na Europa, vocês juntos, tinha também o representante do Goiás. Qual que é a importância disso, assim, de vocês terem deixado para trás, se é que houve algum tipo de diferença? E eu pergunto isso porque estamos na semana em que você enfrenta o time do Adson. Na verdade, eu nunca mandei recado para ninguém. Se tiver para falar, a gente fala. Se tiver oportunidade de falar pessoalmente, a gente fala pessoalmente. Se tiver oportunidade de responder via rádio algo que foi trazido também pela outra pessoa via rádio, a gente também responde, como nós fizemos. Cara, a minha vida é pautada pelo respeito. Por mais que as pessoas às vezes acham que a gente tem um comportamento mais duro, cara, eu respeito todo mundo de igual forma. Então, ano passado nós tivemos aí algumas situações que envolveu outra equipe do futebol goiano, que é a nossa rival, e nós sempre reforçamos, cara, nós nunca deixamos de tratar ninguém com respeito. Ninguém pode chegar aqui e falar assim, no Oba eu fui desrespeitado pela diretoria do clube, no Oba eu cheguei, não foi garantida ali a devida segurança, no Oba eu fui, vamos dizer assim, de certa forma agredido. Acho que verbalmente, algumas coisas que o torcedor vai fazer ali, a gente não consegue controlar e a gente também tem a maturidade para entender. Porém, nós nunca faltamos nem faltaremos com respeito com ninguém. Então, essa viagem, como você bem disse, ela é importante para relacionamento, lógico, entre os clubes, entre nós goianos, lógico que você aqui da nossa terra, da nossa cidade, a gente tem ali, lógico, sempre uma perspectiva particular de estar se apoiando, e isso aconteceu lá, tanto o doutor Marco Antônio quanto o Adson ali, a gente teve ali os momentos ali junto, acabou que vamos dizer, ali, acaba que ali, vamos dizer, sua família se torna aquelas pessoas que estão ali contigo, né? Então, existem as polêmicas, em alguns momentos, às vezes, a gente pode ter excedido, mas sempre com o coração bom e sempre pautando pelo respeito. Então, no domingo, assim como sempre foi e sempre vai ser, pelo menos enquanto eu tiver a oportunidade, hoje não como presidente, mas como vice-presidente, enquanto a gente tiver a oportunidade de estar participando dos processos, a gente sempre vai zelar, primar pelo respeito, então eles vão ser muito bem recebidos, com certeza, no domingo, e que a gente tenha um grande jogo, que o torcedor possa ver o grande jogo. Lógico que a gente vai torcer, vai querer, vai sempre ter como objetivo o Vila vencer, mas que principalmente haja ali um jogo limpo, sem a interferência de arbitragem. Vi aí o Jean vai apitar, árbitro novo, promissor, pesa a responsabilidade. A arbitragem goiana, ela tem um parâmetro muito forte, que é o melhor árbitro do Brasil, que é o Wilton, e temos ali um vácuo muito grande do segundo melhor, a diferença é abissal. Tem o Caio também, que vamos dizer, está no nível bom, mas fora esse aí, a diferença é grande. O Anderson fez uma boa partida ontem, um árbitro também muito promissor. Então, eu acho que o importante de tudo é que a gente tenha um bom jogo no domingo, que ninguém saia lesionado, e que o merecedor vença e que seja o Vila. E que seja o Vila. A gente sabe das dificuldades, como eu disse, frisei, nós temos um adversário cujo investimento é bem maior do que o nosso, mas isso não justifica. Caiu lá dentro do Oba, nós temos que fazer um jogo decente, digno, da presença do torcedor que estará lá, eu tenho certeza, apoiando essa equipe aí do início ao fim. Hugo, boa tarde. Vitor, do Globo Esporte. Queria que você comentasse um pouco desse, que vai ser um encontro interessante, né? Humberto Louser, que foi campeão no Atlético, hoje está com vocês. O Lacerda foi campeão no Vila, hoje está do lado de lá. Esse encontro de técnicos, encontro de ex-técnicos, também com seus ex-clubes. Mas, Vitor, agradecer a presença de vocês aí. Acho que vai ser um jogo interessante, 2 treinadores capacitados, vencedores, como você bem disse, do Campeonato Goiano, conhecedores do Campeonato Goiano. Então, acho que isso aí, ela traz, assim, vamos dizer assim, uma riqueza até para o espetáculo, porque eles sabem valorizar esse jogo, esse campeonato. Como eu disse, são 2 treinadores. Em relação ao treinador do adversário, que um dia foi treinador nosso, ele vai fazer o trabalho dele lá, buscando os objetivos dele. O nosso aqui, hoje, é o nosso treinador, e o que é nosso,
Eu sempre entendo, vestiu a camisa do Vila é o melhor do mundo. E assim vai ser até o dia que ele sair. O dia que ele sair, eu vou fazer a avaliação se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Mas aí vai ser íntimo. Então, acho que é um aperitivo, é um ingrediente de que as duas equipes elas vão fazer um grande jogo no domingo. Ô, Hugo, houve uma tentativa desse jogo ir para o Serra Dourada e acabou não conseguindo. E acho que você estava na linha de frente para isso acontecer, e até mesmo com as duas torcidas. Por que é que a gente não conseguiu ainda ter clássico com duas torcidas? Qual será o futuro do futebol goiano com esse problema do Serra Dourada? Porque a informação é que a taxa para jogar lá vem muito alta, né? E se isso acaba sendo ruim para o futebol goiano não ter o Serra Dourada à disposição. Olha, não vamos, porque realmente, ao pontuar ali conta e aqui, a gente sabe fazer conta. Quando você trabalha na diversidade, a gente tem que saber fazer conta, senão você está enrolado. Então, lá, quando a gente recebeu a proposta, uma proposta diferente da prática de que nós tínhamos no Serra Dourada, que era os 10% em jogos de dia e 15% à noite, nós colocamos no papel e entendíamos que não era interessante para nós nesse momento. Eles assumiram o estádio, eles estão na regra do jogo, eles colocam o preço que eles quiserem, e cabe a nós avaliarmos se é oportuno ou não jogarmos lá. Nesse caso, não foi oportuno. Eu sou um defensor das duas torcidas, reforço, porém, tem as minhas ressalvas, que eu já disse aqui anteriormente, que tem que se avaliar muito. Eu não vejo assim, por mais que tenha até companheiros de diretoria que defendem o contrário, e eu respeito, não sou o dono da razão, mas eu penso que para estádios menores como o Oba, a Serrinha e o Acioli, você destinar ali percentual para visitante por toda a problemática que você tem de envolvimento do poder público, de tudo, para trazer ali 10% que vai representar 1.000 e poucos torcedores visitantes, eu não sei se seria oportuno, mas eu sou um grande defensor do Serra Dourada com as duas torcidas. E, se possível, até no meio a meio. Até no meio a meio. Não seria nem respeitando os 10% do visitante, porque eu acho que isso engaja. O futebol goiano está faltando. O futebol goiano, se você for ver, o torcedor goiano ele tá devendo no quesito engajamento. Talvez até um dos elementos seja isso. Moleque de pro Serra Dourada, 40, 50 mil pessoas aí em clássico aí em Vila Goiás, e tá no meio a meio. E ali, vamos dizer, 20 mil pessoas de um lado, 25 mil pessoas do outro, e olha o que você movimenta de venda de camisa, olha o que você movimenta na semana, olha o que você fomenta, vamos dizer assim, reverberando a importância desse clássico, sentindo, né? Porque o torcedor vai lá e sente. Ele vai sentir a derrota, ele vai sentir a vitória, ele vai sentir a emoção de uma virada. Então, imagina, por exemplo, no 5-3, que para mim foi um jogo marcante, um clássico, estádio bonito daquele jeito, tivesse naquele dia só torcedor adversário, eu não tivesse tido a oportunidade de ter ido lá, ter visto talvez o jogo mais épico, talvez, da minha vida. Então, eu sou um defensor e entusiasta das duas. Ah, vai ter problema? Vai ter problema, amigão. Você tem problema. Ó, bloquinho de carnaval aqui em Goiânia, vai ter problema. Festa de final de ano, lá no céu do AB, R$1.000 o convite. Teve problema. Você vai para um carnaval, num camarote, você vai pagar R$10.000 lá na Bahia. Vai ter problema, amigo. Você tem problema até no meio da mesma torcida. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que ela não respeita as pessoas, uma sociedade, vamos dizer assim, um pouco agressiva, mas problemas vão ter. Nós temos problema na Inglaterra, nós vamos ter problema na Espanha, em todos os lugares. Cabe o quê? Que é uma grande questão. Ah, teve um problema? Identifique e pune. Aí sim você vai construir uma sociedade melhor. Está parecendo o seguinte, meu irmão. Você quer acabar com a febre? Quebrando o termômetro. Não vai resolver. A febre vai continuar lá te arrebentando até te matar. Então é assim, é aquele camarada, né, que às vezes, vamos dizer, eu não posso nem ficar falando muito, que às vezes o cara vai... vamos dizer, aquela mulher que fica brava porque o marido traiu, o marido que fica bravo que a mulher traiu e quer quebrar o sofá porque achando que vai resolver o problema, entendeu? Então é complicado.
Hugo, sempre quando é falado sobre duas torcidas, início dessa discussão, Vila Nova é sempre o primeiro clube a se posicionar a favor desse assunto, né? Atlético, o Adson falou em entrevista também sobre ser favorável agora a essas duas torcidas, o Goiás não se posiciona tanto. Mediante essa negativa que nós tivemos, a essa tentativa do Vila mandar esse clássico no Serra Dourada, te desmotiva brigar por essa causa? Na verdade, eu levantei a bandeira. Se me perguntar, eu vou continuar levantando. Só que, vamos dizer, na vida, amigo, você tem que gastar energia com o que você pode mudar. Se você sozinho estiver remando num negócio que você vai gastar uma energia gigantesca, num negócio que às vezes você não vai poder mudar, qual o sentido disso? Nós sempre vamos nos posicionar. Talvez se um dia eu mudar meu posicionamento, eu vou ser o primeiro a falar, não tem compromisso com o erro. E acho que a experiência, a idade vai te fazendo ver a coisa sob uma outra perspectiva, mas somente o Vila, né, se posicionou favorável a isso. Somente o Vila se posicionou alertando de que isso é importante para o engajamento dos clubes. Ah, vai ter um gasto do poder público, mas vai ter, e tem que ter, ué. Tem que ter entretenimento para o povo, movimentar, isso aí gera receita. Então, particularmente, enquanto for posicionar agora, achar que depender de mim, vou ficar batendo na porta de fulano, ciclano e beltrano, pessoas que deveriam também estar participando do processo e em defesa dessa bandeira, não estão fazendo, não vai ser o que vai fazer, não. E sempre que há essa discussão de volta ou não volta para o Serra Dourada, tem as discussões dos mais saudosistas que preferem o Serra Dourada, outros que preferem os estádios particulares, no caso o Oba, por parte do Vila Nova, mas sempre com aquela ressalva. Mas o estádio particular ele precisa ser ampliado, ele precisa oferecer conforto. E essa gestão ela é conhecida por, né, em poucos anos, ter saltado de patamar na questão da estrutura, da qualidade, tudo que é oferecido para os atletas, para a comissão técnica, até mesmo para o torcedor. Existe algum planejamento, alguma coisa a curto prazo ou a médio prazo em relação à ampliação do Obo, a melhora do estádio Honesto Brasileiro? A gente tem uma perspectiva, lembrando que, vamos dizer, aí ele não vai ter um conforto, vamos dizer, de uma cadeira almofadada, de um cinema, de um teatro, não vai ter. Mas também ele está pagando um ingresso bem barato, tá, cara? Ele está pagando um ingresso bem barato. Então, assim, por exemplo, tive nessa viagem lá, eu fui no Arsenal e Liverpool lá, foi R$2.000 o ingresso. Alguém aqui vai pagar R$2.000 para assistir seu time? O jogo mais barato que nós fomos lá foi o Tottenham e Aston Villa lá, que eu comprei um ingresso de um sócio torcedor, foi R$300. Então o torcedor está preparado também para pagar? Porque é o seguinte, ele vai no espetinho da casa dele, ele senta numa cadeira de ferro, de plástico, paga cerveja do mesmo preço, talvez até mais cara que nossa aqui. Mas para ir para o estádio tem um monte de justificativa de falta um pouco de conforto. E aí eu estou falando de uma forma geral, falta de sei o quê. Então o torcedor também tem que estar preparado para o dia que isso acontecer, e eu creio que vai acontecer no futuro, não sei quando. Se nós tivéssemos subido naquele 2023, no final de 2024, o torcedor do Vila ia ver uma arena do Vila Nova aqui. Só que a gente tem que preocupar com o que a gente pode mudar, né? Eu não, de volta para o, como é que é? Para o futuro não existe, né, irmão? Então, então nós temos que preocupar para frente. Nós temos um projeto, temos um master plan, um projeto arquitetônico. Há um indicativo aí da gente iniciar os projetos estruturais aí, através do Romário, junto de um parceiro. Mas entre isso, se concretizar, vai uma distância ainda razoável. A gente também tem que manter o torcedor sempre com pés no chão, não que estejam falando demais, de forma alguma. Há muita boa vontade para que isso aconteça. E vai que vem um dinheiro novo, alguma coisa assim que a gente não está esperando, isso aí se acelere. Só que eu faço essa ressalva. O ingresso nosso aqui é de graça. É de graça. É dinheiro de pinga. O ingresso nosso aqui é 2 latinhas de cerveja. Então, e ele vai com 2 latinhas de cerveja num lugar
que não é luxuoso, mas é limpo, seguro, vê o time dele, tá vivenciando e tendo vamos dizer assim, aquele momento ali diferenciado. Então, são coisas também que tem que ser pontuadas. Hugo, o Vila com esse início com 4 vitórias, ele igualou uma marca de 2006. Em 2006 o Vila também começou o campeonato com 4 vitórias. Então, nesse intervalo de 20 anos aí, o Vila conseguiu reeditar uma boa campanha. E esse bom início de campeonato faz vocês mudarem, alterar na hora de pensar em contratações, em reforçar o time? Não, nós temos o 2006, ganhamos 2006. 4 jogos e ganhamos o quê? Nada? Adiantou Não, o quê? não chegou nem na final. Pronto, então, assim, nós não nos contentamos com nada. Futebol, o ontem já foi. Só se importa com o próximo jogo, os próximos 90 minutos. Então, é trabalhar. E se você for pegar, eu não sei se eu cheguei a falar anteriormente, na época acho, da saída do Gustavo Pagé, eu falei da possibilidade da gente trazer uma pessoa, mais um atleta para repor essa falta. E estou falando aqui agora. E talvez mais um volante para o início da Série B, porque é uma posição que os atletas tomam muito cartões, risco de lesão, e a gente também está, como a gente fez o movimento da venda do Raimundo para o Flamengo, a gente vai precisar.